A cidade medieval, ela tem um caráter econômico. Troca, comércio e produção, artesanato, manufatura. A cidade da antiguidade, ela é política, polis, república, debate, espaço público. Isso despenca. E não é só na FUVEST, não é só na Unicamp. Aí um monte de outras copiam a Unicamp e a FUVEST, inclusive, e não é só porque copiam, é porque este tema é fundamental, o tema da vida na cidade, como que a cidade se organiza ao longo do tempo histórico. Como durante o feudalismo a cidade ela ficou super abandonada, não que ela deixou de existir completamente, mas era um lugar perigoso, inclusive, né? E o feudo era o lugar da segurança. Quando tem esse renascimento comercial urbano, é óbvio que todo mundo vai perguntar sobre isso. E não só vai perguntar, como vai comparar. Porque o mundo medieval, o próprio Legoff vai falar, era o mundo da urbanidade. Perdão, medieval não, esquece a palha. O mundo da antiguidade clássica era o mundo da urbanidade, né? Inclusive, a gente viu na aula de islamismo que o Islã, nesse momento histórico, manteve várias práticas, várias estruturas do Império Persa e do Império Romano. Por isso era o seu esplendor urbano também, né, durante a Idade Média. Então, o que está acontecendo aqui na Europa Central? Um renascimento. Só que esse renascimento urbano, ele se dá em função da atividade econômica. E dentro da atividade econômica, como a gente pode depreender do Legoff, dois elementos. A troca, o comércio. 2, a produção. Ale, por que produção? Tem que lembrar, porque senão a gente fica achando que comercializa, mas comercializa o quê, brother? Alguém produz alguma coisa para comercializar, concordam? Mas eles vão lá na Índia, vão lá no Oriente Médio pegar especiarias, vão lá pegar tecido, tapete. É verdade que vão. Isso é muito verdade, né? Por isso as rotas comerciais, elas ligam a Europa até o Oriente. Isso é muito verdade, né? Pelo mar Mediterrâneo também tem as rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, controladas pelas cidades de Gênova e Veneza. Muito bem, isso é super importante. Agora não é só isso, né? Porque eles não conseguem buscar tudo fora. Aquilo que se busca fora é muito valioso, né? Trazer cravo, canela, damasco, lenços de seda para a Europa do século XIV, século XV, XVI, é um arraso. Agora, a maioria da população não compra. Então, quem faz o sapato de todo dia, a roupa de todo dia, o chapeuzinho de todo dia, a panela de todo dia, né? A espada de todo dia, o escudo de todo dia é o ferreiro. Entenderam? Então, é muito importante a gente lembrar muito das manufaturas, senão você perde a ponte para entender a industrialização depois. Então, cuidado com isso. Sacaram? Agora, veja bem, isso é tão verdade que o Legoff está falando, que lá nas cidades tinham estruturas próprias para proteger os mercadores e os artesãos. Quem sabe, quem lembra aí o nome das organizações criadas para proteger o comércio e a produção? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui no slide. Primeiro, as guildas. A guilda é o que mesmo, Alê? Alê, não lembro. Pois é, vou te falar agora. A Associação dos Mercadores. Né? Então, a palavra mercador, de novo, tinha o objetivo de garantir o monopólio do comércio local, tabelar preços e regular a atividade mercantil. Eu quero que vocês guardem muito isso, porque olha a palavra monopólio do comércio local. Regular a atividade, tabelar os preços. Isso tudo são práticas protecionistas, que é característica da economia protecionismo, que nasce nesse momento histórico aí, tá? Então, desde a coisa mais simples a gente tá vendo aí. E além das guildas, o que a gente também tinha? Então, essa aí protege os mercadores. Também tem as corporações de ofício, que protegem quem? Os artesãos. Então, lá, uma associação de artesãos, donos de oficina, tinha o objetivo de
controlar a produção e a qualidade dos produtos fabricados nas oficinas locais. Eram organizadas por especialidade, por isso que chama ofício. Então tem sapateiro, ferramenteiro, jornaleiro. E nessas corporações de ofício também funcionavam as escolas de aprendizes, né? Isso é muito interessante, porque aqui eu vou falar de uma consequência social, mas olhando para você. Olha só. Essas corporações de ofício, né? Então, antes, as guildas, esse nome lindo, maravilhoso, que você pode dar para sua filha daqui a pouco. As guildas, elas eram associação de mercadores, funcionavam para proteger os mercados. Protecionismo, esse mercado aqui é nosso e aqui a gente que controla o preço, tabela, vai vir o mercador lá de não sei de onde, ele pode se estabelecer livremente aqui? Não, isso aqui não é liberalismo, hein? Liberalismo é coisa lá da frente do século XIX. Então, aqui é protecionismo. Guildas, esse nome lindo. E corporações de ofício. As corporações de ofício eram associação de artesãos. Olha a parte produtiva. Qual que é o grande lance das corporações de ofício? Que eles ensinavam pessoas a realizar aquele ofício. Quem que eram essas pessoas que aprendiam? Os aprendizes. Então, tinha os donos das oficinas, depois tinha os mestres de oficinas, que era aquele cara que sabia tudo, mas não necessariamente era o dono da oficina. E tinha os aprendizes também. O aprendiz trocava o ensinamento de um ofício, né, pelo trabalho muitas vezes gratuito, ou em troca de comida, ou então moradia, estabelecimento, gente que vinha lá dos feudos, do rural e chegava na cidade. Às vezes crianças, né, adolescentes, pessoas muito jovens. Então, os aprendizes. O que a gente percebe nesse momento aqui? Que há uma certa flexibilidade do ponto de vista da mobilidade social. Claro que ninguém que é um aprendiz, que vai virar um mestre de oficina ou um dono de oficina vai virar nobre, tá? A sociedade vai continuar sendo organizada daquele modo, mas é possível viver melhor. Por quê? Porque tem uma profissão, né? Se estabelece, se associa, ensina alguém. Então, essa sociedade que vai nascendo com o renascimento comercial urbano é uma sociedade mais flexível. Não significa que ela tenha mobilidade estamental, que você consiga mudar de classe, mas existe flexibilidade que garante qualidade de vida em algumas situações, tá? Em outras não, obviamente. Mas é interessante, porque o aprendiz, de repente, ele pode aprender a profissão, depois comprar suas próprias ferramentas e abrir sua própria empresa. Sua própria empresa, né? A sua própria oficina. Então, isso é interessante, né? Então, isso não existia lá no feudo. O cara ficava produzindo, rotacionando produção, e era isso que ele fazia a vida inteira. Acabou. Né? Não tinha um outro ofício para ele aprender. Vocês estão entendendo como as coisas elas vão ficando um pouco mais dinâmica, elas vão saindo daquela coisa um tanto quanto sufocada, né? Inflexível de dentro do feudo, tá?